Olá, Josi falando! Como eu prometo para vocês sempre, eu trouxe uma pessoa aqui que é muito especial, que é amigo, que eu sempre falo que as minhas amizades é que fazem a minha vida ser mais leve do jeito que é e me levam para lugares onde eu quero ir. Esse aqui é o Cleiton. Eu falo bastante dele para vocês algumas vezes que eu já falei que eu ia fazer vídeos, já falei até com os outros entrevistados que eu ia trazer o Cleiton. E está aqui o Cleiton. Vou deixar ele se apresentar um pouquinho, mas deixa eu contar só um pouquinho. Como eu sempre falo, meu amigo, nos conhecemos no curso de coaching financeiro com o professor Marcos Silvestre. Perfeito. Já faz um tempinho e de lá para cá, nunca mais nos abandonamos, graças a Deus. Como eu falo hoje, para quem está só nos ouvindo, eu sou a Josi, estou com uma roupa um pouco florida, digamos assim, meio marrom. É isso? Meio laranja? É isso aí. O cabelo tá mais lisinho. Um vermelho queimado, né, amor? Isso. O Cleiton é um moreno lindo, com a barba fazia assim, olhos claros e tá de camiseta cinza. Isso. E ele vai se apresentar agora. Meu rei, apresente-se, por favor. Obrigado, Jesus, pelo convite, pela parceria de anos. Me chamo Cleiton Vicente, sou fundador da consultoria de finanças pessoais e investimentos Finanças.vc e vim aqui bater um papo com vocês, atualizar vocês aí sobre as finanças, aprender com a Josi sobre investimentos e é isso. A gente tem um propósito aqui, Cleiton, que eu tenho falado e repetido, que a gente quer falar de forma mais leve. Sabe quando a gente senta assim na mesa lá em casa e bate papo e fala sobre vida e fala sobre algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia? A gente só tem que fazer esse compromisso, é assim que a gente vai conversar. A gente não vai falar nada de forma técnica. É isso. A gente vai falar de forma que as pessoas consigam entender e fazer. Combinado? Combinado. E eu vou falar mais, já de antemão, que você vai voltar aqui. Eu vou te perguntar isso 1000 vezes, porque o nosso propósito é unir forças de forma que a gente ajude. Se a gente ajudar uma pessoa, que seja, já está valendo. Combinado? Combinadíssimo, Josi. Outro dia eu trouxe outra pessoa aqui, outra entrevistada aqui, aí eu fiz algumas brincadeiras e eu vou praticamente fazer as mesmas perguntas para o Cleiton, só para a gente ver uma segunda visão daquilo que eu brinquei. A outra pessoa que eu trouxe foi a Kátia, nossa querida Kátia. E eu vou fazer praticamente as mesmas perguntas, porque a Kátia, assim como o Cleiton, também é educadora financeira, consultora. E aí a gente vai ter duas visões daquilo que eu perguntei para a Kátia. Vamos lá? Vamos lá. Bora? Bora. Eu tenho uma vida completamente bagunçada. Gasto muito, não poupo, compro tudo que eu quero. Eu não penso no dia de amanhã. Sabe por quê? Porque eu tenho cartão de crédito. O meu cartão de crédito tem limite, eu só vou passando. É para ser usado o cartão de crédito, é isso? Só ser usado? Qual é o primeiro conselho que o Cleiton vai dar para a Josi Bagunceira? Tem a Claudinha Bagunceira, hoje vai ser a Josi Bagunceira. Vamos embora. Então vamos lá, Josi Bagunceira, né? E aí eu vou perguntar, Josi Bagunceira, onde você quer chegar, né? Amanhã, que conquistas você quer fazer? Hoje, nesse conceito, eu brincando, nem penso no amanhã. Tá errado. Tá errado, né? Tá errado. É importante olhar para o futuro, que sonhos essa pessoa quer realizar, né? Não adianta só viver alegrias de curto prazo e não pensar em grandes conquistas no futuro, na segurança financeira, né, da família. Até porque a gente não tem reloginho na parede, né? A gente tem a vida aí para ser vivida e a gente vai viver, se Deus quiser, o tempo que for para viver. Então a gente não pode não pensar no amanhã, só acordar e viver no hoje, né? Exatamente. E se essa pessoa perde o emprego, acontece um grande imprevisto dentro da casa ou com o carro, como que essa pessoa paga as contas? Aí vem as dores de cabeça, né? Aí começa empréstimo, é o consignado, é o cheque especial. É mais cartão de crédito. Entendeu? É bater na vizinha, na amiga, na mãe. Exatamente. E o casamento, e começa tudo a ficar conturbado. Exatamente. E aí o primeiro passo para essa pessoa mudar é falar, olha, a culpa é minha. Não é do imprevisto que aconteceu, não é do fulano que bateu meu carro e fugiu. É a conscientização. Conscientização de falar, olha, preciso mudar, preciso pensar um pouco mais no amanhã, né? Guardar um pouco de dinheiro. E a ideia nunca é viver
é viver de forma equilibrada, né? Não é simplesmente vou cortar tudo de qualidade de vida que eu tenho, né? Para pensar só em guardar dinheiro, não. Que aí também não é vida, né? Que também não é vida. É a busca do equilíbrio que a gente tanto fala, né, Josi? A gente brinca às vezes, e eu uso muito essa frase, e eu repito essa frase, a partir do momento que a gente tem uma conscientização de onde a gente quer chegar, educação financeira, a gente não está falando só de números, e pelo contrário, eu repito, vocês vão me ouvir falar muito nisso, educação financeira é muito mais do que números, é conscientização, é o que a gente quer para a nossa vida, é o equilíbrio que a gente quer para a nossa vida, é tirar as dores de cabeça que podem acontecer justamente pelo desequilíbrio financeiro e que tudo é uma bola de neve. Perfeito. Né? Eu até costumo falar essa frase, né? Que educação financeira é muito mais comportamento do que números. A gente bate muito nessa tecla, Sim, né? muito. É mudança de atitude, é pensar no futuro, mas olha, o que eu posso mudar hoje para que o meu futuro seja um pouco diferente? Exatamente. Show. Vou mudar agora. Para uma pessoa que realmente usa só o básico, para as contas realmente, só as contas básicas do mês, e que o fluxo de caixa dela não fecha. Eu trabalho, eu ganho, eu gasto para energia elétrica, água, despesa de mês, internet, tenho gastos de despesas de TV, de telefone fixo e celular. Que conselho que o Cleiton dá então para essa pessoa? Olha, ela realmente só gasta o básico, mas ela gasta um básico, eu até brinquei outro dia, ela gasta o básico de uma televisão com 369 canais, ela gasta o básico, ela tem telefone fixo, internet, uma série de coisas. Quais são os conselhos que a gente pode dar? E que realmente muita gente, a gente acha que a gente está brincando, mas é a realidade de muita gente, né? Acha que gasta só o básico, acha que só paga aquilo que precisa. É muito comum a gente ouvir, né? Eu já cortei tudo que tinha que cortar, entendeu? O conselho principal para essa pessoa é a questão da prioridade, né? O que ela quer conquistar? Ela quer continuar vivendo assim, apertada, ou ela quer ter um pouco mais de tranquilidade? Aí mudanças terão que ser feitas, né? Reduzir alguns gastos, abrir mão de algumas coisas, questão da prioridade mesmo, né? Mapear quais são esses gastos, né? Se realmente esses gastos ajudam no dia a dia, se são necessários, Sim. se pode realmente cortar. Brinquei e repito essa questão da televisão, que hoje em dia a gente tem a internet, uma televisão na palma da mão no celular, a gente quase não fica em casa porque a gente trabalha o tempo todo. Eu sei que tem diferentes formas de vida aqui, de jeitos de trabalhar, de ficar em casa ou não, mas de qualquer forma você ter um gasto que você só paga para quem está te vendendo, que seja para a operadora da televisão, operadora do celular, isso pode ser cortado, só que a gente precisa mapear, né? Exatamente, colocar no orçamento, pensar bem, né, no dia a dia como está sendo. Tem gente que paga pacote muito caro de internet do celular e aí você vai ver essa pessoa está trabalhando 100% home office. Não é? Porque não parou para pensar. E usa a sua própria internet de casa. Isso. Eu brinquei outro dia também, assim, paga conta de tarifa bancária, que eu repito tanto isso, porque eu trabalho em banco também, eu sei, né? Tarifa bancária, usa Courrier, usa não sei o que lá, usa não sei o que lá. Você já usou? Eu não usei, então, por que não cortar? Por que não reduzir? Tem 700 canais na televisão, mais uma vez, vocês vão me ouvir falar nisso. É mapear o que tem, mapear o que paga. E às vezes a gente fala assim, deixa isso pra lá, depois eu resolvo, deixa isso pra lá e depois eu resolvo. Quantos anos passa se deixa pra lá e você só pagando, sem usar e tirando da sua conta? Quando você vai colocar essa continha na ponta do lápis, o quanto você já não gastou? Dá trabalho, né? Falar, olha, vamos lá. Tenho que ir lá no banco, cancelar aquela tarifa, eu tenho que ligar lá na operadora de telefone. Mas é um trabalho que, se ele não for feito, vai passar anos. Vai passar anos. 2 e anos. Aí, se colocar na ponta do lápis, a pessoa vai ver que poderia ter feito uma viagem com aquela economia. Exato. Entendeu? Exato. Aí se arrepende, por que eu não cancelei antes? Por que eu não parei para cancelar? As atitudes têm que ser feitas, né? Exatamente. E a questão que você falou, né, Josi, de mapear, de colocar no papel, numa planilha que seja, né, de forma detalhada, né, é fundamental. Quantos clientes, por exemplo, já falava, gasto muito com cartão, mas em todo momento eu falei, olha, a gente precisa desmembrar esses gastos para ver o que tem ali dentro do cartão. E aí, quando foi ver, por exemplo, gastava 10 mil reais de cartão de crédito, 3 mil reais era
comida por aplicativo, entendeu? E aí falava que não podia viajar, né? E aí depois começamos a mexer nas coisas. E aí, tá gastando X no supermercado? Tá jogando muita comida fora? Então é a questão de eliminar o supérfluo, o desnecessário, né? Outro dia a gente estava, eu estava até conversando depois com os meus filhos, a gente conversando contigo mesmo, um dia que a gente, sei lá, não lembro o que a gente estava fazendo, aí você falou assim, Josi, a gente tem que organizar o tempo, porque, por exemplo, se você não organiza o seu tempo, no final de semana você ia levar, sei lá, o seu almoço, lembra que você me contou? Você ia levar o seu almoço durante a semana, e se você está todo desorganizado no final de semana, você não consegue se organizar para a semana e vira uma bola de neve. Exatamente, lembro. Me conta. Eu dei o exemplo, né? Falei da pessoa que não cuida bem do tempo dela, às vezes fica no domingo ali até tarde assistindo uma série, coisa do tipo, sem planejamento. Não que não possa fazer, não, mas é uma questão só de planejamento. Aí dorme tarde, acorda atrasado, aí esquece uma comida em casa, queria levar para o trabalho. Aí por ter acordado atrasado, não pega o metrô, o transporte público, acaba já pedindo um Uber, e aí essa pessoa acaba gastando muito mais devido a uma falta de organização de tempo, né? É verdade. É só para ficar claro quanto finanças, educação financeira é muito mais comportamento, planejamento, do que simplesmente fazer uma conta. Eu lembro outra coisa também que eu comento, a gente foi viajar, e eu falo isso também porque foi uma história que é minha realidade de vida. A gente foi viajar, fez uma viagem para o exterior em 2019 e os meninos queriam fazer essa viagem sempre, e aí, em determinado momento falou assim, tá bom, vamos viajar, vamos fazer essa viagem. Naquele ano, por a gente ter o objetivo, como você falou bem no começo, por a gente ter aquele objetivo, eu não posso reclamar dos meus filhos, gente, eu não posso reclamar nem de presentes, nem nada disso, que quem me conhece sabe como que é mais ou menos a nossa vida. Compra quando precisa, não tem esse negócio de, olha, só porque cada um é cada um, não é só porque é dia da criança que tem que ganhar um monte de presente, a gente não tem muito esse conceito. Mas aí a gente se organizou para fazer essa viagem. E durante esse ano, é bem bacana porque envolve toda a família. As coisas que a gente estava acostumado a fazer, olha, vamos comemorar, quando tinha prova, alguma coisa, vamos comemorar e fazer alguma coisa um pouco diferente do dia a dia. Naquele ano a gente falou assim, olha, se a gente fazia isso durante 2 vezes no mês, não, a gente não vai fazer mais 2 vezes no mês, a gente vai fazer só uma vez, talvez. A gente não deixou de viver. É isso. A gente não deixou de aproveitar os momentos que a gente precisava aproveitar. Mas a gente reduziu algumas coisas pensando no objetivo, que era de curto prazo, era um ano que a gente tinha que alcançar, mas foi um conjunto, todo mundo colaborou. Quando fazia tal coisa eu falava assim, olha, aí já falava assim, olha, viagem. Falei, olha, viagem. Sim. Então todo mundo colaborava para um objetivo. Olha a importância. E foi algo inesquecível, né? Foi algo inesquecível, foi algo que a gente valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Né? Você lembra com muito carinho da viagem, né? Lembro da viagem com muito carinho, mas eu lembro da união, do esforço de chegar até lá. Que me deixou assim também, é uma colaboração do todo. É isso. Eu lembro na época que eu comprei um apartamento, né? Eu tive que organizar minha vida e falar, olha, preciso sair menos, gastar um pouco menos para poder guardar um pouco mais de dinheiro para poder comprar esse imóvel, né? Então foi uma mudança do tipo, olha, não vou mais para um barzinho, coisa do tipo, né? Não é que eu não fui mais, mas eu reduzi as quantidades e aí consegui guardar mais dinheiro. Diante de um objetivo. Diante de um objetivo. Por isso que o objetivo é o fundamental de tudo. E a gente traçar isso para tudo. Pode ser um objetivo a muito longo prazo, pode ser um objetivo de curtíssimo prazo, pode ser um objetivo de médio prazo. De longo prazo que a gente vai falar assim, vai na aposentadoria, né? Sim. Se você tem o objetivo de ter a tua tranquilidade na aposentadoria, quanto mais cedo você começar, você vai ter mais tempo para guardar e vai ter um benefício melhor lá na frente. Mas isso não significa que hoje, se você tem algum projeto, você não consiga fazer, mesmo que seja no curto prazo. Tudo vai ter que se equilibrar para que você alcance seu objetivo. Perfeito. E até é importante, quando a gente tem objetivos de longo prazo, né? Poder celebrar no meio do caminho. Sim. Né? Para dar aquele... buscar aquele ar de novo, né? Do tipo, olha, atingir essa primeira meta daquele objetivo, agora eu vou sair para jantar, vou cultivar aquilo, celebrar e seguir em frente. E celebrar é bom, faz a motivação da gente, não está errado. Mas desde que seja tudo planejadinho, desde que seja tudo pensado, sem muito
planejamento as coisas não dão muito certo para tudo, né? Exato. A gente estava falando de a gente mapear as coisas e tem muita gente que tem medo de um negócio chamado planilha, que eu sempre brinco também, que para gente que trabalha no mercado financeiro isso é muito importante, mas para muita gente isso é um bicho de sete cabeças, né? Eu preciso fazer aquele monte de planilhas cheia de coisas, não sei o que lá, não sei o que lá. Como que eu posso mapear isso? Se eu sou uma pessoa assim, pensa, de qualquer forma eu não sei mexer com Excel da vida, mas eu quero começar a mudar a minha vida. Como é que eu planilho isso? Eu brinco que até coisas na geladeira eu guardo, tá? Na porta da geladeira eu guardo. E para mim tá tudo certo, desde que eu lembre depois e marque. Sim. Como é que é? Qual o conselho que a gente pode dar para essas pessoas? Josi, o maior conselho que eu dou é começar de forma simples, né? Por exemplo, gosto bastante de fazer analogia, né? A pessoa quer emagrecer, quer perder 10 quilos, né? E ela nunca fez atividade física. E aí ela quer fazer o quê? Ela quer sair para correr uma prova de 10 quilômetros, né? Porque vai perder tudo de uma vez só. Exato. E as coisas... E tudo é um processo, né? Então, essa pessoa deve primeiro começar uma caminhada, talvez passar no nutricionista, né? Buscar uma atividade física e aos poucos ir acelerando. E na planilha é a mesma coisa. Não adianta pegar a planilha mais complexa, cheia de gráficos, né? É simplificar mesmo. Uma planilha básica, objetiva, com categoria, o valor de cada despesa, né? E começar. O mais importante é sempre começar. Às vezes não vai sair perfeita a primeira, mas aí o processo você vai corrigindo, vai melhorando. Eu falo que planilha ou identificar o nosso orçamento é como se fosse nossos exames de sangue, né? Tipo, a gente tem que fazer por algum momento para ver como que tá, né? Onde que tá indo o nosso dinheiro. Para poder olhar. E ele ainda foi até bonzinho, né? Porque organizadinho, digamos assim. Eu costumo falar que se você, não é conselho não, mas se valer tá tudo certo. Se você pega um caderno, anota e anota a sua despesa e isso consegue fazer você enxergar o que está errado ou fazer você enxergar aquilo que você não se deu conta, já é um bom começo e tá tudo certo. Eu falo isso porque quando eu era mais jovem, um pouco desorganizada, assim, estudava, trabalhava uma série de coisas. Eu realmente fazia isso na porta da minha geladeira. Não é para vocês fazerem isso, mas pelo amor de Deus, é passado. Hoje em dia tem muito mais, tem celular, que tem aplicativo, tem uma série de coisas. Mas funcionou? Funcionou. Aí. Funcionou, sabe por quê? Porque eu via assim, eu não tinha noção que eu gastava certas coisas e no final do mês eu via, nossa, mas eu gastei tudo isso com isso. E eu falei, não, da próxima vez. E toda vez que eu ia fazer aquela tal despesa, eu falava, não dá. Mas funcionou. Eram outros tempos. Mas eu estou colocando isso para a gente ver que, independente se você consiga mexer no Excel, se você consiga mexer num aplicativo de celular, ou se você faz uma anotação numa folha aqui, tá tudo certo. Desde que você consiga visualizar e desde que você consiga entender o que é gasto, o que não é gasto, o que é necessário e o que não é necessário. Concorda? Concordo 100%. É uma questão de organização, que seja no caderno, como você falou, né, Josi? Né? Eu gosto de falar muito da questão de desmembrar, né? De separar mesmo, de não lançar simplesmente, que seja no caderno, na planilha, cartão de crédito, valor X. Você não está vendo, você não está tendo a fotografia. Você não está vendo, entendeu? Por isso que eu bato muito nessa tecla. Entendeu? Se a gente for pensar nisso, assim, de não desmembrar, hoje em dia a gente acumula quase todas as despesas num cartão de crédito. Sim. Como é que você vai conseguir enxergar o que realmente é aquilo que está fugindo do teu orçamento ou desnecessário no seu orçamento? Precisa colocar, é gasto, me dá algumas categorias, é gasto de padaria, é gasto de almoço, é gasto de sair com os amigos, é gasto de lazer, dentro do lazer... Até os aplicativos, por exemplo, que é um monte hoje, de pouquinho em pouquinho a gente vai ver. Outro dia eu fui fazer isso aqui, que às vezes vai no aplicativo. Aí eu tinha aqui o Star Plus, eu tinha Netflix, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Eu falei, cara, e tem planos que assim, você pode pagar todos eles num plano só, bem mais barato. E aí você pagava tudo, eu pagava, né, gente? Mas assim, foi por curto tempo, eu prometo que foi curto tempo. Mas quando eu faço esse mapeamento, nossa, isso. Aí tem alguém que me ofereceu algum, sei lá, se foi cartão de crédito, não lembro o que foi, me ofereceu, tenha tudo isso por só isso. Eu falei, por que eu tô pagando tudo isso? Mas aí eu fui lá, cancelei todos os outros. Mas até nessas promoções, são importantes a gente ficar atentos, né? Para ver o que a gente pode cortar e substituir por outras coisas. É isso. Perfeito. Você não perdeu qualidade de vida, né? Não perdi você nada. Você deixou de viver. Continuei com tudo. Né? Você só se organizou.
No caso anterior que a gente tinha comentado, a gente realmente tem algumas coisas que a gente podia eliminar. A gente falou do cartão, a gente desmembrar o cartão, tem lá as questões de aplicativos que a gente pode eliminar, a gente falou de televisão que a gente pode eliminar. Mas para aqueles que realmente, vamos colocar o pé no chão. Eu falo que eu me sinto, não é que eu sou privilegiada, eu sou completamente mega privilegiada por tudo que eu tenho e consigo ter na minha vida para mim e para os meus filhos. Eu sou muito rica de amizade, muito rica de graças de Deus, muito rica de tudo. Mas tem aquelas pessoas que a gente sabe que a maioria da população, principalmente brasileira, que realmente tem aquilo que realmente só precisa, ou às vezes nem tem o que precisa, que precisam, né? Mas para aquele pai de família, aquela mãe de família que tem só e que realmente paga a despesa de casa, que paga de repente a luz, ou que existem meses que eles não conseguem nem pagar a própria luz, ou não pagar a água. Que tipo de conselho a gente pode dar para essas pessoas? Eu sei que assim pode parecer, puxa, é uma realidade muito próxima da gente. Então pode parecer que não tem muito o que fazer, mas na verdade a gente pode dar algum conselho que a gente pode ajudar essas pessoas? Claro, claro, Josi. Olha, a questão da renda, né, acaba impactando muito, né? São, infelizmente, pessoas de baixa renda, né? E dependendo da idade, né, é o que a gente sempre costuma falar, que o maior investimento que a gente pode fazer na vida é na gente mesmo, né? De estudar, fazer um curso, entendeu? Se desenvolver para buscar essa elevação de renda, né? Agora, pessoas que vamos supor que já passou de uma certa idade, que não tem muito mais como estudar, aquela orçamento totalmente comprometido, né, Josi? É buscar mesmo uma renda extra, seja num final de semana, né, cozinhando para alguém, entendeu? Utilizar mesmo a criatividade. Olha, o pessoal costuma elogiar muito a minha feijoada, por que eu não vou fazer de uma forma bem simples aqui que seja e vou começar a vender para outras pessoas, entendeu? Usar o que tem de dom para realmente tentar ter essa renda de forma normal. Quando você falou essa questão de estudar, só dando um passinho atrás, a gente também tem muita gente que tem condição de ter um segundo emprego, ter condição de estudar. E a gente aproveitar esse momento em que realmente tem... E eu adorei quando você falou que assim, tem gente que tem a condição de ir para estudar e a gente realmente tem que investir nisso de alguma forma. Tem gente que não tem grana, mas depois eu vou te pedir uma dica. Claro. Mas tem gente também que não tem essa condição de investir mais nos estudos. Então, tem todos os lados. A gente focar realmente naquilo que a pessoa sabe fazer, seja... Outro dia uma amiga minha me falou assim, Josi, uma cliente minha estava desempregada, ela começou a fazer, e é muito real mesmo, fazer tapete com umas tirinhas que ela ganhou de uma empresa que faz corte de tecidos, aí sobram aqueles tecidos e ela começou a fazer tapetes, ficaram lindos e ela começou a vender na feira. Aquilo virou para ela a atividade principal, mas olha só, são estralos que as pessoas têm. A empresa doava para ela os tecidos, os retalhos, e ela transformou aquilo numa coisa mais linda para fazer. Ela conseguia fazer aquilo, mas ela tinha realmente esse dom. Então é buscar o que você tem de dom e tentar se descobrir. Pede ajuda, pede conselhos. A gente podia fazer isso, eu já até pedi para a Kátia, eu vou colocar vocês dois juntos, para a gente dar dicas de coisas que a gente consegue fazer realmente sem muitos investimentos, mas que pode transformar a vida de algumas pessoas. Como é esse exemplo dessa minha amiga, da cliente dessa minha amiga, que começou a fazer tapete e transformou a vida dela. Só que aí, a gente tem o outro lado também, que as pessoas não se dão conta da passagem do tempo. Eu sou jovem também, você muito mais que eu, mas a gente investir na educação enquanto a gente pode. E muita gente não tem como fazer outra faculdade, não tem como fazer um curso, não tenho. Você sabe que a gente tem alguns caminhos que a gente pode seguir e que nem muitas vezes a gente precisa de grandes investimentos. Quais são esses caminhos que a gente pode tentar dar de conselho para essas pessoas? Olha, Josi, tem boas instituições, né, de ensino, né, como o próprio Senac, por exemplo, que eu costumo
falar como referência, né, que oferece muitos cursos gratuitos, né, até mesmo por valores, outros por valores bem acessíveis, né, para que essas pessoas possam se desenvolver. Não só o Senac, mas outras instituições também oferecem cursos gratuitos, orientação profissional, né, e aí seguir esse caminho mesmo, né? E ter o curso, às vezes, a gente pensa assim, puxa, ter o curso só para ter aquela grande formação. Ter o curso valoriza o teu currículo. Desculpa, te dá motivação. Ter o curso te dá ideias. Fazer esse curso te dá interação com outras pessoas. Perfeito. Enfim, é um mundo em movimento. Quando a gente fica completamente estática, as coisas tendem a não acontecer. Muitas vezes as pessoas falam assim, e eu uso muito também essa frase, você não para. Eu falo assim, eu não consigo parar porque a partir do momento que minha vida está realmente em movimento, as coisas acontecem. Podem até não ser daquela forma que a gente estava pensando, mas alguma coisa acontece. Então esteja em movimento, esteja interagindo, esteja com pessoas, faz bem para tudo. É ir fazendo, né, Josi? Não dá para ficar somente planejando, entendeu? Faz alguma coisa, coloca em prática. Às vezes você vai fazer o primeiro negócio, né? Por exemplo, para quem quer empreender ou buscar uma outra fonte de renda, e não vai dar certo, né? Mas ele vai servir de start para um outro, do tipo, olha, eu errei aqui, eu já vi que isso daqui não dá certo, o que dá certo é isso, é um processo, é ir fazendo. A gente nem sempre vai acertar na primeira, né? Só que a gente não pode parar, é continuar. Não desistir do tipo, isso daqui não dá certo, acabou, não. Ó céus, ó azar, né? Entendeu? Outro dia eu ouvi também, eu acho que eu vi um vídeo no Instagram que a vida da gente é tipo o Waze, né? A gente errou o caminho, a gente tem que recalcular a rota rápido e fazer, e seguir. E aí a gente vai chegar no caminho que a gente queria de qualquer forma. A gente nunca vai errar o caminho e desligar o carro e falar, desistir. Parei, né? Não dá, tem que recalcular a rota e seguir. E vamos ter que seguir. Joia.